bloco 5. Olá, pessoal, retornando agora. Vamos para a parte prática, aí que é o que interessa. Justamente, né, como fazer uma redação ou um modelo de como seria aí a redação para a banca IBFC, tá certo? Então, ó, o tema que eu escolhi foi esse daqui: impactos das redes sociais na saúde mental dos brasileiros. Nós temos aqui 2 eixos temáticos. O que é o eixo temático? O eixo temático é a área em que a banca abrange o tema. Nós temos aqui 2 áreas que foram escolhidas para a nossa temática: a área da saúde e a área da tecnologia, já que nós estamos falando aqui, não é, de redes sociais, tá certo? Antes de a gente avançar, uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês, e retomando, não é, anteriormente, os blocos anteriores, é referente às palavras-chave do tema, certo? Primeira palavra-chave que nós temos aqui é justamente a palavra impactos, certo? Nós temos aqui essa palavrinha, que é a palavra-chave do tema. E as outras, consequentemente, também chamam uma atenção. Redes sociais e saúde mental. Mas por que eu grifei a palavra impactos? Quando nós falamos de impactos, nós não estamos falando das causas, não é? Nós estamos falando aqui das consequências. Quais são os impactos causados, ou seja, as consequências causadas pelo uso das redes sociais na saúde mental dos brasileiros? Basicamente, é isso que você vai ter que frisar, tá certo? Então, eu frisei nas aulas anteriores e nos blocos anteriores para você ficar atento às palavras-chave do tema. Então, é interessante que você mencione, pode ser até sinônimos, né? É interessante que seja para você não repetir tanta palavra na sua redação, constantemente as palavras-chave nos parágrafos, tá certo? Então, a palavra impactos é a palavra base que a gente vai ter aqui para essa temática, tá certo? Lembrando que nós temos 2 eixos, não é? O eixo saúde, que é o eixo do nosso concurso em si, e um eixo queridinho da banca IBFC, que é o eixo tecnologia, tá bom? A banca IBFC adora comentar e cobrar temas a respeito deste eixo temático, tá certo? Então, ó, quando você vê o tema, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Grifar as palavras-chave. E aí a gente já pode fazer as nossas anotações. Quais são os impactos que as redes sociais podem causar na saúde mental dos brasileiros? Nós vemos aí muita gente, não é, com a sanidade mental abalada, justamente pelo excesso de exposição, que é a causa. E o que é que esse excesso de exposição tem trazido? Ansiedade, isolamento, depressão, fadiga, cansaço, né? Então, a gente precisa frisar nessas questões, tá certo? Então, é bom que você faça aí o seu destaque, tá? Na palavra-chave, e já vá fazendo as suas anotações, que a gente chama de esquema de texto. 5 ou 10 minutos que você perde grifando as palavras-chave e fazendo as suas anotações facilita muito, porque ali a gente tem um pré-texto montado para quando você for organizar as ideias, já está tudo anotadinho. Não você ficar lá esperando, né, baixar o Chico Xavier na sua cabeça para você começar a escrever, tá bom? Então, ó, a dica que eu dou é essa: grifa as palavras-chave, tá certo? Aí do tema, e depois já vai começar aí a produzir o seu texto. Eu trouxe para vocês aqui, diante desse tema, um modelo de redação, certo? Aqui. Perceba, pessoal, que nós temos esteticamente, tá? 4 parágrafos. Nós temos aqui 4 parágrafos na nossa redação. Veja que aqui nós temos, bem aqui, na linha 1, não é? Esse espaço aqui, ó. Tá vendo que nós temos esse espaço aqui? E aí, quando a gente tem esse espaço, tem muita gente que não sabe
como é que vai trabalhar isso aqui, tá? Ou seja, a professora não tem noção de espaço, não sei quanto que eu devo dar de espaço. Já vi gente dizendo que eu coloco 2 dedos, 1 dedo. Isso é muito relativo, porque o dedo de todo mundo tem uma diferença, né? Então, é interessante, se você tiver dúvida, pega a tua caneta, ou a tampa da caneta, coloca junto da margem inicial e começa posteriormente a ela, que já fica um espaço bacana, tá bom? Outra coisa é sobre o final da margem. Veja que nesse final aqui, galera, as palavras elas estão até aqui, ó, até o finalzinho, né? Ó, perdão, tá saindo aqui. Até aqui o final da margem, ó. Tô apontando aqui para você, ó. Ó, olha a bolinha vermelha. Tá vendo que não está ultrapassando a margem? Porque quando não der aqui nesse finalzinho, você vai fazer isso, ó. Você vai utilizar a separação silábica, tá bom? Então, não pode ter a ultrapassagem da margem, tá? A palavra não pode ultrapassar aqui, ó, esse espaço, tá certo? E quando a palavra não der, você faz isso, ó, a separação silábica. É para isso que serve a separação, tá certo? Tenho visto também redações com palavras até mais ou menos aqui. Aí fica sobrando um espaço no final da margem. Isso também é um erro, tá joia? Então, não faz isso. Não deu aqui, ó, não coube nesse finalzinho, tá certo? O que é que você vai fazer? Utilizar, consequentemente, a separação, tá bom? Ó, olha a separação, ó. Tá vendo, ó? Olha a separação da palavra, ó, certo? Então, não pode ultrapassar a margem, tá certo? Então, ó, veja que esteticamente nós temos aqui 4 parágrafos, né? Nós vimos que é interessante que você comece contextualizando o seu texto, né, com o tema, trazendo uma área diferente. E aí, você tem que mencionar automaticamente o tema da redação, certo? Além de mencionar o tema da redação, é interessante que você já deixe exposto o seu ponto de vista, ou seja, os seus argumentos, a sua tese, o que vai ser defendido durante todo o seu texto, tá certo? Para que o corretor já entenda o que é que você vai falar aí nas próximas linhas e nos próximos parágrafos, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, nossa introdução inicia assim. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí nós temos aqui a sigla, ó. Toda vez que você for citar a sigla, ela tem que vir após, certo? Após o significado da palavra. Tem muita gente que gosta de colocar a sigla antes e o significado depois. É errado, tá bom? Você não pode fazer isso. Coloca o repertório, né? Saúde, OMS, que você quer usar. Ah, professora, eu achei que pela sigla ser conhecida, não precisava colocar o significado. Precisa. Porque caso você queira retomar o argumento, retomar esse mesmo repertório que você utilizou, não precisa você escrever todo o significado, toda a frase, né? Você escreve só a sigla. E é ideal que ela esteja assim, tá certo? Após o significado dela e entre parênteses, tá bom? Então, ó, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito ao bem-estar. Ok, eu afirmei que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito ao bem-estar. Todavia, olha o conectivo de consequência. Terminei aqui, gente, o meu período. Então, ó, eu vou iniciar sempre com um conectivo, certo? Para encadear aqui os períodos. É nítido que boa parte dos brasileiros, no contexto atual, não usufrui dessa prerrogativa. Haja vista, aí nós temos aqui, ó, os impactos das redes sociais na saúde das pessoas. Olha o tema. Eu poderia ter dito saúde mental, não é? Mas aí, durante o texto, tem frisado, tá bom? Ok, eu trouxe um repertório, mencionei o tema. O que é que eu preciso deixar agora? As minhas teses, né? Nesse sentido, é importante discutir sobre a cultura da comparação e a exposição
exagerada e a exposição exagerada como consequências do assunto. Então, eu trouxe aqui duas opiniões. Eu estou dizendo que a cultura da comparação, as pessoas que se comparam bastante, né? Ou seja, as redes sociais têm isso, de fazer as pessoas se compararem. E também expor as pessoas são consequências do uso das redes sociais, tá certo? Então, o meu corretor vai entender que eu vou falar sobre esses dois pontos, tá bom? Então, ó, qual foi o primeiro ponto que eu citei? Cultura da comparação. Automaticamente, o meu D1 tem que frisar sobre isso, tá certo? Automaticamente, porque é a ordem, né? É a progressão das ideias. Se é o primeiro argumento, então o meu D1 deve focar nisso, tá bom? Então, ó, vamos lá. Veja que o espaço aqui, ó, se mantém, tá vendo, ó, da margem. Então, ó, a gente tem que manter essa proporção aqui, tá certo? Então, vamos lá. De início, a cultura da comparação impacta na saúde mental. Veja que eu fiz o quê? Eu afirmei, não é? Todo esse argumento. Ou seja, eu peguei a minha primeira opinião e eu estou falando aqui, certo? Que a cultura, ó, vamos lá. Que a cultura da comparação impacta na saúde mental. Aí eu tenho que explicar como é que isso aqui acontece. Aí eu vou trazer uma comprovação. Assim, conforme a Organização Mundial da Saúde, OMS, olha novamente a sigla após, tá vendo? O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então, eu comprovei, né, que muitas vezes a cultura da comparação tem a ver com isso. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer uma ponte entre o repertório mencionado e entre o meu argumento. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Aí eu vou explicar, eu vou dar mais detalhes, certo? É o que a gente chama de exemplificação. E aí, ó, depois do repertório, o que é que nós temos? Isso pode ter relevância com a quantidade de pessoas que compara a sua vida com as de outras, as quais se mostram perfeitas. Tem muita gente que acha que a vida de fulaninho na internet é mais perfeita do que a dela, né? A vida dela. Por conseguinte, distúrbios a exemplos de ansiedade, depressão e baixa autoestima, certo? Ou baixa autoestima, têm sido maiores na população brasileira. Ou seja, eu expliquei como é que a cultura da comparação tem afetado na saúde mental dos brasileiros. Por quê? Porque quem utiliza as redes, não é? O Brasil, de acordo com a OMS, é ansioso e também depressivo. E isso pode ter relevância com a quantidade de pessoas que compara a sua vida com as de outras, as quais se mostram perfeitas. Por conseguinte, distúrbio exemplo de ansiedade, depressão e baixa autoestima têm sido maiores na população brasileira. Aí o ponto-chave vem agora. Sobretudo nos jovens, certo? Que são os que mais acessam as redes sociais na atualidade. Logo, vê-se que a sanidade mental é impactada. Veja que nós temos aqui, ó, todas as palavras mencionadas constantemente, né? No parágrafo. Constantemente, tá bom? E aí, qual foi o segundo argumento que eu coloquei aqui? O segundo argumento foi a exposição, né? A exposição exagerada. Coloquei agora um outro conectivo, ó. Ademais, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Sempre que for iniciar um parágrafo e sempre que for iniciar um período, você tem que colocar um conectivo, tá bom? Lembrando que o conectivo tem que ter a ver. Por conseguinte, conectivo de consequência.
No entanto, conectivo de adversidade, você não pode jogar o conectivo no período, você tem que entender o significado dele, tá bom? Você tem que entender a semântica do conectivo. Então, vamos lá. Ademais, a exposição excessiva também afeta no cuidado com a mente. Estou dizendo, ó, olha a minha opinião. Essa primeira frase, pessoal, que nós temos aqui, certo? É a sua opinião, é o que a gente chama, não é? Automaticamente de tópico frasal. Tópico frasal é a sua opinião, tá bom? Tópico frasal é a sua opinião. E aí, o que acontece? Aí nós temos, ademais, a exposição excessiva também afeta no cuidado com a mente. Nessa conjuntura, ou seja, nesse círculo, né, nesse panorama, conforme a Constituição Federal de 1988, aí nós temos a sigla CF88, a saúde é direito de todos. Estou dizendo aqui que a saúde é um direito de todos. Eu afirmei primeiramente que a exposição excessiva afeta no cuidado com a mente. Tá, mas de que forma? Eu ainda vou explicar. E aí eu trouxe um outro repertório. Estou dizendo que conforme a Constituição, a saúde, certo? É um direito de todos. Mas será que todo mundo tem saúde hoje? O que é que está acontecendo que está atrapalhando a saúde da galera? Aí eu vou dar mais detalhes sobre isso, né? Então, ó, sob esse viés, embora as redes sociais conectem as pessoas virtualmente, é fato que... Aí eu vou trazer novamente a minha opinião aqui embaixo, ó. Ó, cadê? É fato que, aqui, o excesso de exposição no ambiente virtual, certo? Ambiente virtual, tem influenciado negativamente na interação entre os brasileiros. Nesse sentido, transtornos como dores de cabeça, agressividade, insônia, tá? E solidão no mundo real são constantes e abalam a saúde mental dos indivíduos. Consequentemente, o corpo social não vive bem. Veja que eu atrelei todos os argumentos, né? Eu expliquei primeiramente o que é que a exposição excessiva pode acarretar. Disse que a saúde é um direito de todos, mas infelizmente eu disse que, embora as redes sociais sirvam para conectar as pessoas, a exposição exagerada pode provocar coisas negativas, não é? Que é justamente isso aqui: insônia, solidão, certo? E, consequentemente, realmente, o corpo social, o que é o corpo social? As pessoas, os indivíduos, a sociedade, a população, são sinônimos. Não vive bem, tá bom? E, para finalizar, nós colocamos, portanto, lá embaixo. Gente, não coloca o conectivo conclui-se, tá? Porque conclui-se é muito redundante. Se você está concluindo o parágrafo, é óbvio, né? Então, tem muita gente que coloca assim, conclui-se, tira esse conclui-se, tá? Utiliza, portanto, desse modo, que são conectivos e conclusivos mais arrumados, tá certo? Então, lá embaixo, portanto, é necessário cuidado com a mente. Veja que aqui embaixo nós temos um erro, certo? Ó, aqui embaixo nós temos um erro. Esse erro aqui, ó. Só ia colocar o com o corpo, né? Só que foi que ela fez? Passou um tracinho e escreveu depois. É assim que se corrige, certo? Tem muita gente que gosta de fazer o seguinte, ó. Tem gente que faz isso, pinta a palavra. Isso aqui não pode acontecer, isso é um erro, tá bom? Ou tem gente que passa assim, não é? Um tracinho e escreve aqui na palavra. Também não pode, tá bom? Errou a palavra na hora da redação, faz isso. Passa um tracinho. Ó, vou circular para todo mundo ver. Passa um tracinho e escreve posteriormente a palavra, tá certo? É assim que se corrige. Professora, o corretor vai tirar ponto meu se eu fizer isso? Se eu errar a palavra? Não, gente. Aqui, na folha definitiva, não é para ter nenhum erro. Não é para ter nenhum erro, tá? Mas acontece a hora da ansiedade, né? Você pode sim errar uma palavra, isso é comum, tá bom? Não pode ter muita rasura, tá certo? Vamos evitar as rasuras, porque é para isso que existe o rascunho.
Principalmente para quem gosta de já ir direto para a folha, tá certo? Então, administre bem seu tempo, faça seu rascunho direitinho, para que você não erre tanto na folha definitiva. Mas o erro, ele é comum. Quando você faz isso aqui, você está mostrando para o corretor que você errou e você está chamando a atenção dele para o erro. Ó, eu errei aqui, desconsidere, tá bom? Então, não vai tirar ponto não, fica tranquilo, tá certo? Voltando. Portanto, vou solucionar, tá? Eu escolhi a parte para solucionar. Tanto retomar como solucionar. É necessário o cuidado com a mente e as redes sociais. Veja que eu reforço a temática, né? Ó, é necessário que eu cuide da mente e também eu tenha cuidado com as redes sociais, tá certo? Desse modo, para que isso seja feito de maneira saudável, é importante fazer o quê? Vou começar aqui a dizer o que é importante se fazer, tá? Vou apontar aqui, ó, o que é importante eu fazer. O que é importante eu fazer? Justamente definir limites, evitar comparações e controlar o tempo gasto online. Online, na língua portuguesa, é assim, viu? Ó, separado, tá? Aquele online que a gente vê no WhatsApp junto, tá escrito na língua inglesa. Mas na língua portuguesa, norma padrão. Seu texto deve ser escrito em norma padrão. Norma padrão da língua portuguesa online é separado, tá bom? Voltando. Então, eu disse o quê? Que é importante definir limites, evitar comparações e controlar o tempo gasto na internet. Além disso, o que é que se deve fazer mais também? Desenvolver. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Desenvolver, ó, habilidades lá embaixo, tá bom? Aqui, ó, tô aqui, tá? Desenvolver habilidades emocionais e buscar apoio profissional são estratégias fundamentais. Gente, falar de redes sociais, saúde mental e não trazer propostas de solução para o apoio profissional é praticamente impossível, né? Se a gente está tratando da saúde mental, nada mais interessante que a gente propor um acompanhamento profissional, não é isso? Então, ó, reforcei essas propostas aqui. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou retomar meu argumento, né? Então, ó, vou finalizar de uma maneira bem, como é que eu posso dizer? Consistente, certo? Então, depois que a gente solucionou, desta feita, todos poderão usufruir do bem-estar e da saúde mental presentes tanto na Constituição como também nos direitos aí humanos, certo? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, veja que aqui nós temos um texto todo baseado na minha opinião. Eu menciono o tema constantemente, ou as palavras-chave dele. Na introdução, eu mencionei o tema. Antes do tema, eu contextualizei, trouxe uma outra área de conhecimento. Essa área pode ser uma alusão histórica, pode ser uma citação, pode ser uma opinião de um especialista, pode ser um argumento filosófico, certo? Ou seja, um repertório que tem a ver. Se você não souber um repertório, então pode já começar afirmando, tá bom? Algo com o tema já, deixando o tema em evidência, tá certo? E aí você tem que automaticamente, depois que frisar o tema, fazer o quê? Trazer os seus argumentos, tá? A sua tese, o seu posicionamento. Aqui eu disse que, diante do tema que a gente está trabalhando, que qual é o tema? Vou voltar. Impacto das redes sociais da saúde mental dos brasileiros. Diante desse tema, eu mencionei que nós temos dois pontos importantes. A cultura da comparação é uma consequência e a exposição exagerada também é uma outra consequência. E dentro dessas duas consequências, isso pode acarretar em outros transtornos, em outros problemas.
E aí eu mencionei os problemas. Veja que coloquei outras áreas de conhecimento, não é para comprovar a minha opinião. Detalhei como isso funciona de uma maneira mais no contexto da atualidade, no dia a dia das pessoas. E, por fim, eu propus soluções, certo? Então, galera, é isso que você tem que fazer no seu texto. Veja que as informações, elas são encadeadas. E os parágrafos, eles são proporcionais. Lembra que eu falei nos blocos anteriores que os desenvolvimentos precisam ser automaticamente maiores, porque eles são o corpo do texto? Veja aqui, ó, que esteticamente nós temos os desenvolvimentos bem distribuídos, não é? Esteticamente já é visível que os desenvolvimentos estão bem distribuídos, tá bom? Aqui é só uma base para você ter uma noção mais ou menos de como seria. Mas, novamente, eu vou frisar que anotar a teoria, salvar vídeo, reels e dicas não faz você evoluir. O que faz você avançar nessa parte de redação, diminuir o teu tempo de escrita, fazer você adquirir repertório, adquirir informação, é a prática. E, claro, a base de leitura, tá bom? Então, o aluno que lê bastante, o aluno que pratica a redação, é óbvio que ele vai ter aí, consequentemente, mais facilidade para produzir o texto dele, né? Na hora aí de fazer a redação. Tá joia? Bom, é isso. Vamos finalizar esse bloco. No próximo, nós vamos trazer quais são os principais erros cometidos na hora da redação. Tá bom? Certo, eu me enrolei toda nisso, mas foi mal. Sei nem se eu voltei para a tela, enfim. Vê como é que ficou.